Salve, senhoras e senhores! Bem-vindos a mais um podcast do Motoron.com. Eu sou o Leonardo Fortunati e hoje eu tô com o Fábio Trindade e ele vai ter a honra de apresentar o nosso convidado. Convidado especial, importante, que vem aí transformando uma das principais companhias do Brasil, Fábio Rua, vice-presidente da General Motors América do Sul. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado pelo seu tempo aqui, Fábio. Seja bem-vindo. Obrigado a você, Fábio. Obrigado, Léo. Prazer enorme estar aqui com vocês e pronto para responder as perguntas e interagir aí para que a gente possa sair daqui com uma visão bem própria, bem importante sobre o futuro da GM. Futuro, né? Eu queria começar, Léo, falando justamente sobre o futuro. A gente, vou falar de carro aqui, de modelos, segredos. A gente sempre tenta, pessoal, a gente sempre vai tentar tirar informações exclusivas, mas eu gostaria de trazer algumas ações que vocês estão fazendo pelo Brasil, que inclusive eu participei, né, e tem tudo a ver com o momento que a gente vive hoje, com essa mudança climática, esses eventos extremos, o calor absurdo, queimadas. E eu estive com vocês lá no Pantanal, acompanhando um dos projetos, o Instituto Homem Pantaneiro, no qual vocês apoiam e até cedem veículos. Então, eu gostaria de começar trazendo esse tema. Quão importante é para a Chevrolet apoiar uma iniciativa desse porte que, assim, o consumidor pode não ver, mas a gente viu e faz muita diferença por lá. Cara, sensacional a sua pergunta. Esse é um tema que ele transcende, né, nossos guias corporativos de bom mocismo, de comprometimento com o país em que a gente atua. É uma visão muito própria da GM América do Sul, de que a gente precisa fazer a nossa parte para, de alguma maneira, contribuir para minimizar os efeitos desse aquecimento global que é visível, como você bem descreveu, em todos os dias, né, das nossas vidas, né, recentemente. Sim. E que tendem a se agravar se a gente não fizer nada a respeito. A gente tem uma visão, né, 000, vocês sabem disso, já noticiaram, isso já vem de algum tempo atrás, né? É uma visão arrojada que pode até ser confundida, né, como uma peça de marketing, né, sem grande fundamento, mas não é. A gente tem essa visão, né, de longo prazo, de que a gente pode chegar num futuro, né, zero congestionamento, zero emissão e zero acidentes. Né? A gente faz isso, obviamente, por meio da eletrificação, por meio do desenvolvimento tecnológico, por meio do compromisso da GM com o futuro da indústria automotiva, que inclui carros autônomos. Mas do ponto de vista ambiental, é uma visão também muito própria, né, com todos os nossos targets de redução e, né, zerar emissões até 2040. É algo que a gente vem perseguindo com muita determinação, com muito foco. E no Brasil a gente tem, inclusive, incentivado outras operações da GM mundo afora a terem uma política específica para a natureza. A gente chama projetos de natureza. Você mencionou o Pantanal. A gente também atua em projetos na Mata Atlântica brasileira, na região do Paraná e na Amazônia. Projetos esses de recuperação de áreas degradadas, de reflorestamento, de educação ambiental, de estímulo à bioeconomia. A gente quer que as pessoas que ali vivem e que estão preservando, né, a natureza, que elas possam viver, né, dessa natureza que eles ajudaram a reflorestar, ou reconstruir, a preservar. E isso é uma visão que a gente quer levar, né, para frente. Ano que vem temos COP30, ano que vem temos 100 anos de GM no Brasil. E a gente quer atrelar efetivamente as nossas ações cidadãs, né, às ações de negócio. Por isso a eletrificação passa por uma fase importante para nós e terá um capítulo ainda mais importante a partir do ano que vem, sempre em consonância com esse nosso compromisso de longo prazo, que é garantir que a sustentabilidade do planeta seja vista, né, com atenção especial. Eu acho que esse é um ponto que o consumidor não pensa quando compra um carro. Às vezes ele escolhe, acha que está pagando um valor ali por aquele produto apenas. Mas tem tudo isso que acontece quando ele deposita confiança na marca. Então você consegue aplicar ações pelo Brasil inteiro praticamente, né, que nem é imaginável da parte de vista do ponto de vista do consumidor. Isso que eu acho mais incrível quando a gente começa a acompanhar esses processos que vocês fazem. Eu estive lá no Paraná na época do lançamento da Montana, né? Estivemos lá, vimos também, é uma área gigantesca, né, de preservação, muito interessante. E aí eu acho que começa a tudo entrar no mesmo ciclo, né, que a gente fala agora de descarbonização, de redução de emissões no geral, emissão zero, carros elétricos.
Já podemos entrar nesse tema? Já. Na verdade, eu quero perguntar para o Fábio. Nos últimos eventos a gente conversa bastante, né? Você é um cara muito natureza, você gosta de explorar diversos cenários da sua família e você tá com um Blazer agora, um EV. Como é que tá? Como é que você já consegue enxergar como é que é o público que tá fazendo, por exemplo, a reserva do Blazer EV? Qual que é o perfil? E como é que tá a aceitação dessa nova fase da GM? Que é uma marca... Desculpa, Fábio. Sim. É uma marca que no passado foi muito famosa pelos 6 cilindros, pelo V8. Como é que tá a aceitação da linha elétrica agora? Boa. Léo, antes de tudo é importante fazer um retrospecto do posicionamento da marca Chevrolet no Brasil na década de 90, Sim. Depois na década de 2000, que de fato houve uma mudança importante. Você brevemente trouxe, né? Mas a Chevrolet tinha uma percepção de marca mais premium, uma marca que atingia, né, camadas de consumidor com poder aquisitivo mais alto. Sim. Cadete, Vectra, Ômega, Monza. Né? Escolhe e você vai ver a Chevrolet posicionada em todos esses campos aí do rol de consumidores. Na década de 2000, a gente tomou uma decisão por trazer mais acessibilidade para o nosso consumidor, ampliar a gama de clientes, né, Chevrolet, e acabamos não dando tanta atenção a uma camada, né, do nosso rol de consumidores que é importante, que são os consumidores premium. Então a gente agora quer ampliar esse leque. A gente segue nos carros de entrada, a gente passa pelos carros, né, vou colocar aqui, médios e nos carros mais premium. A Blazer, ela não só inaugura, né, uma estratégia de reposicionamento da marca num novo segmento, como ela inaugura uma nova tecnologia. Não é a nova tecnologia, porque a gente já tinha o Bolt, né, mas eu vou dizer aqui, vou chamar aqui de segunda versão, ou uma versão aprimorada dessa nova tecnologia que a gente trouxe com o Bolt, né, num conceito não só premium do ponto de vista de possibilidade de compra por pessoas com uma classe mais favorecida, mas do ponto de vista de conectividade, de segurança, de design. É um outro produto, é uma outra experiência de direção e traz todos os predicados que os clientes mais exigentes esperam. Então, o que eles estão achando? Né? Assim, a gente tem o desafio de marca, porque a gente deixou um pouco de lado esse perfil de consumidor por um tempo, mas aqueles que lembram da Chevrolet dos anos 90 estão vendo com muita alegria o fato da Chevrolet agora voltar para esse mercado. A gente teve pré-lançamento na semana passada, não tem os dados consolidados Sim. ainda de vendas, mas a gente abre agora também para o aluguel, é uma modalidade nova, as pessoas vão poder alugar na nossa financeira, no nosso banco, né, o Banco GM, tanto para frotas quanto para pessoa física, ampliando também a gama de possibilidades para que as pessoas possam experimentar o 100% elétrico da GM já lançado este ano no Brasil. E é curioso, né, que ele falou de 100 anos da GM ano que vem, né? E uma curiosidade que eu vou colocar, dessa sala, todo mundo tem ou teve GM. Eu tenho, o Fábio teve, o Paulo que cuida de imagem teve, o Rodrigo teve. Eu então aprendi a dirigir no Monza. Então a gente percebe a força da marca com 100 anos, né? E vocês já comunicaram que em janeiro vocês vão apresentar o primeiro híbrido da marca por aqui. Você consegue dar algum spoiler do que a gente vai ver? Só um cheirinho só. Cara, 3 semanas atrás nós tivemos um evento muito importante no qual a gente anunciou a parte do ciclo de investimentos, né, atual, Sim. que ia para São Paulo. São 5,5 bilhões de reais. Dentro desse anúncio, a gente anunciou que a GM iria produzir os 2 primeiros modelos híbridos flex da GM no mundo. Em nenhuma outra planta da GM no mundo estão produzindo motores híbridos flex. Aqui nós faremos isso e lançaremos oportunamente 2 produtos com essa tecnologia. Que não para por aí. Né? A gente tem essa visão e vocês, se não tiverem no hall de perguntas, eu já antecipo aqui, né, que normalmente me fazem essa pergunta, poxa, mas a GM falou que é só para o elétrico e agora vocês estão indo para o híbrido também. É óbvio, é evidente que sim, né? O comportamento do consumidor mudou, né? As novas tecnologias chegaram e se aprimoraram, o consumidor está vendo outros entrantes no mercado automotivo brasileiro trazendo opções também, né, com tecnologias de transição como a híbrida. Então é totalmente natural que a gente, com a experiência que a gente tem, com 100 anos de história, que a gente rapidamente reformule os nossos planos e passe a oferecer produtos de acordo com o comportamento e o interesse do nosso cliente. Então virão 2 híbridos, não posso obviamente anunciar agora quais são, e vamos anunciar em breve. Ano que vem, eu digo isso, está virando meio que clichê, mas 100 anos é ano de festa, em ano de festa a gente dá boas notícias.
Então, peço um pouquinho de paciência que ano que vem a gente pode contar um pouquinho mais sobre quais são os nossos planos para os híbridos flex da GM produzidos no Brasil. Essa estratégia do híbrido, a gente aqui é heavy user de carro, todo tipo, elétrico, híbrido, flex, enfim. A gente sente, né, que você tem que aprender a sua necessidade para se encaixar no modelo do elétrico. Então hoje a gente tem um Brasil continental, né, um país continental, com muita dificuldade de infraestrutura em alguns lugares. Então o primeiro passo é a gente entender se a infra nos atende. Quando a gente pega um elétrico aqui, hoje já estamos habituados, né? Então conseguimos viver bem com o elétrico. Mas o que a gente sente do consumidor, e isso não é só no Brasil, a gente também percebe esse movimento na China e em outros mercados, esse consumidor tem o medo de mudar, né? Ele tem um receio por conta da infra. O híbrido ele vem para suprir essa necessidade. Só que o que acontece toda vez que a gente está com híbrido é você tentar otimizar ao máximo o uso. Então, eu quero usar só o modo elétrico, né? Eu quero... E aí já é aquela vontade de nem usar mais um combustível e ficar só na energia. Então, esse é o momento que ele migra para o elétrico. E isso está muito claro para a gente. Então, é necessário realmente ter um produto aqui intermediário. E eu não sei, né? Provavelmente você não vai poder falar, mas eu vi o Equinox nova geração plug-in hybrid na China. Carro espetacular. Espetacular em termos de desenho, acabamento. Traz tudo aquilo que a gente sentia da Chevrolet, né? Um acabamento imponente também, um carro grande, plug-in. Eu acho que, assim, olhando aqui, né, o line-up, tem um espaço bom ali, viu? Que encaixa bem esse modelo aqui. Não sei se ainda não pode, né? Fábio, cara, você tem informação que eu não tenho. Eu não vi esse carro ainda, eu não estive na China este ano, mas ouvi falar. Ouvi dizer que temos esse produto. O que a gente tem para a semana que vem, eu não sei quando é que esse programa vai passar, mas em breve, então, é o lançamento da Blazer EV. A Equinox EV. A Blazer lançamos, já falamos sobre ela. A Equinox EV, a gente lança semana que vem, um carro 100% elétrico, um carro com todos esses predicados que você trouxe. A gente está bastante empolgado com a reação já, né, preliminar dos nossos clientes. Temos uma expectativa boa de vendas desse carro. É um carro que tem, né, é um carro para família, é um carro que tem uma estrutura tecnológica diferente das já exibidas, né, nos nossos produtos anunciados e que certamente vai surpreender. O que vem depois, eu só posso dizer, para não deixar sem resposta, porque eu não tenho essa resposta, mas assim, tenha certeza de que ao longo do tempo a gente estará presente em todas as tecnologias. Né? E assim, elétrico é o fim da linha? Não, o elétrico não é o fim da linha. O fim da linha vai ser o hidrogênio verde, vai ser qualquer outra tecnologia que puder ajudar a gente a descarbonizar ainda mais aceleradamente a nossa frota e trazer, né, essa contribuição para o meio ambiente que a gente tanto precisa. E, de novo, não é bom mocismo, é negócio. A gente tem hoje no mundo todas as emissões totais de CO2 do planeta, das emissões totais, 15% vem dos transportes, 8% vem do segmento leve de autos. E a gente tem uma responsabilidade aqui. A gente precisa contribuir para que isso aconteça. O consumidor pede, a tecnologia hoje, cada vez mais, ela permite. Então a tendência é que a gente esteja presente em todas essas tecnologias, ainda nesse ciclo de investimento. Vou afunilar aí o seu horizonte temporal. Melhorou. Né? E não vejo, sinceramente, grandes desafios tecnológicos. O que eu vejo aqui é exatamente fazer, né, a medição do momento exato para que essas tecnologias sejam introduzidas aqui, muito em função também dessa chegada, né, dos novos concorrentes que deram uma chacoalhada no mercado e a gente precisa responder à altura. Eu acho que o principal problema seria não ter produto. Né? Vocês têm tecnologia, têm produto, têm know-how, têm produção, né? Brasil, China, Estados Unidos, enfim, no mundo inteiro praticamente. Então, eu acho que é um bom desafio a desenvolver aqui qual produto, quando, qual tecnologia, em qual momento. Interessante. E um ponto que você falou também, eu vou levar agora para as minhas declarações aí pelo mundo, que é o elétrico não é o fim. Qual é a outra tecnologia que virá? A gente ainda não sabe. O elétrico é uma possibilidade, é uma opção, é uma alternativa entre tantas que a gente já tem, né? E de repente aparece mais alguma coisa, um hidrogênio verde no carro leve, enfim. A gente está acompanhando tudo também, mas pode surgir outra tecnologia.
E olha, nós estamos pesquisando isso, eu não vou me aprofundar em hidrogênio verde, mas assim, temos uma empresa nos Estados Unidos focada no desenvolvimento de soluções com hidrogênio verde, não necessariamente veículos leves, mas também de veículos leves. E a gente entende que isso faz parte desse rol de opções que existem no mundo afora. A gente passou a vida inteira lidando com álcool, depois o etanol, a gasolina, o gás, o diesel, e estava tudo bem. Agora que chegou o elétrico e o híbrido, todo mundo fica perguntando, é elétrico ou híbrido? É elétrico, é híbrido, é hidrogênio, é o que tiver à disposição para trazer, obviamente, para os nossos clientes a melhor solução que eles esperam. Exato. E como é... Você vê, por exemplo, o Brasil ou a América do Sul 100% elétrico em algum momento? Não precisa ser 100% elétrico em algum momento, né? Até porque, assim, na hora que a gente estiver chegando perto do 100% elétrico, surgem outras tecnologias. A Anfávia publicou um estudo semana passada, que a gente vem trabalhando nele há muito tempo, que traça cenários, né, para o Brasil, para a região. E o cenário deles é que, sei lá, até 2035, um cenário realista é de que 45% da frota circulante no Brasil pode ser de carros eletrificados. Eles fazem depois a estratificação disso, mas é um volume bastante significativo. Mas o setor automotivo, recentemente, ele tem demonstrado que essas estatísticas são hackeadas a cada nova pesquisa. Né? O que se falava sobre a adoção de elétricos no ano passado é completamente diferente do que se fala hoje e será completamente diferente amanhã. Eu acho que a gente vai surpreender, que essas estatísticas serão hackeadas e que a gente vai ter cada vez mais e eventualmente até uma maioria de veículos eletrificados no Brasil muito antes do que dizem esses estudos. Eu acho que a gente tem que pensar nessa nova geração de consumidor que está chegando. O que eles vão exigir? Eu sempre dou exemplo aqui da minha filha, eu levava ela com carro elétrico para a escola e depois de um tempo, a gente sempre está trocando de carro aqui para avaliar, veio um esportivo, não vou nem citar a marca, mas ela entrou no carro já meio desconfiada, um carro vermelho, eu liguei, só liguei, ela já, esse carro está quebrado. Eu, não, esportivo e tal, não, está quebrado. Por quê? Não, está fazendo barulho. Não, é um esportivo. Não é elétrico? Não, não é. E nesse fim de semana eu estava com um híbrido plug-in, né, de uma marca japonesa, e acabou a bateria e eu tive que abastecer. Quando eu parei no posto, esse carro não é elétrico. Então foi o segundo questionamento em tecnologias diferentes. Para ela já é inaceitável você pensar em abastecer. Por isso que eu digo que hoje a gente tem o consumidor aqui de agora, consumidor daqui curto prazo, mas tem essa geração que não vai ter outra opção. Ela vai querer uma emissão zero. Então, seja hidrogênio, seja energia. Então, acho que é isso que eu estou muito atento, né? Tenho em casa, então estou apanhando disso o tempo inteiro. Estou bem ligado no que ela me coloca ali de insights, né? De necessidade num carro, de demanda e essa questão da emissão zero. Ô, Fábio, eu tenho 4 filhos. E, curiosamente, as pessoas dizem que esses jovens de hoje em dia não querem saber de carro, né? Os meus amam carro. E você pergunta para eles, né? O mais novinho lá, 7 anos, o que é um carro elétrico? A resposta dele é um carro que não polui. O que é poluir? É colocar fumaça, né, no ar e isso é ruim para as pessoas. Ele tem essa visão, ele tem essa preocupação e ele sabe quando o carro tem escapamento e quando não tem, quando é elétrico, quando não é. Eles observam isso. Isso é determinante para a compra lá na frente? Talvez seja. Isso é determinante para a compra hoje? Talvez não, mas amanhã sim. Então eu vejo que, e aí também estatísticas, né? Você percebe que hoje não é determinante para a compra de um carro elétrico a questão da sustentabilidade. Mas as pessoas estão vendo os incêndios que estão acontecendo no Brasil, estão vendo as chuvas, estão vendo os ventos, estão vendo pessoas morrendo, estão vendo, né, as plantações não prosperando em função do aquecimento global, que até 2 anos atrás podia ser até negado por algumas pessoas. Hoje em dia é irrefutável. Então, eu, de novo, nessa tese de que a gente hackeia essas estatísticas ao longo, né, de tempos cada vez mais curtos, eu garanto a vocês que o mesmo comportamento de consumidor de hoje não será o de amanhã, porque o componente sustentabilidade será sim considerado e que o próximo carro da maioria das pessoas que hoje estão negando o elétrico será um eletrificado no mínimo. E com a experiência de 100 anos de Chevrolet no Brasil, como é que você vê essa chegada das novas montadoras? Principalmente as chinesas chegaram agora, deram uma bagunçada aí no cenário. Mas qual que é a sua visão dessa chegada?
Cara, uma visão muito natural. Eu não tenho a experiência de 100 anos da Chevrolet, Assim, né? claro, né? Mas o que eu escuto falar é que a gente já passou por momentos disruptivos, né, com os japoneses, com os coreanos, e as coisas se acomodaram ao longo do tempo. O que a gente pede, e eu sou bastante vocal em relação a isso já há um bom tempo, é que hajam condições iguais de competitividade. Quando a gente fala que o grande objetivo do governo brasileiro atual é fortalecer a indústria, é a neoindustrialização. E a gente permite que sejam importados carros sem limite de importação, a tarifas baixas, fazendo com que o produto final chegue no Brasil com preço abaixo do preço praticado no mercado local, não é justo. Não é justo e não incentiva a principal política do governo de neoindustrialização. Sim. Então a gente pede que seja feita uma equiparação, né, para que, por mais que eles sejam mais competitivos lá, e eu não estou questionando de forma alguma, levantando suspeita em relação à forma de produção de lá, mas aqui eles têm que pagar o custo Brasil. Nós pagamos o custo Brasil. De 60% a 80% das partes dos nossos carros são nacionais, são 100% nacionais. Se os novos entrantes tiverem a mesma prática, estamos falando a mesma língua. Não, eles vêm, montam CKD, vem tudo montado de lá, eles apertam parafuso aqui e vendem? Não. O conteúdo local tem que ser similar a todos os grandes produtores daqui. E que podem sim. Você quer acesso à verba de P&D do Mover, da política automotiva? Bacana, produz aqui com conteúdo local, empregue pessoas, pague imposto, tá todo mundo junto. Fábio, ainda nesse tema, né, não necessariamente das chinesas, mas elas têm a ver com isso. Eu estive na Anfávia há uns 2 meses atrás, na apresentação de resultados semestrais, e o presidente, o Márcio, ele mostrou que as exportações brasileiras caíram em todos os mercados que a gente atua. E quem absorveu, né, esses mercados, quem cresceu ali foram chineses, europeus e americanos, norte-americanos, por conta dos eletrificados. Em que momento você acredita que a indústria nacional vai ser capaz de produzir aqui carros eletrificados dessas tecnologias para que a gente possa exportar também? Não ficar assim, nossa, eles têm, a gente não tem. A questão não é falta de capacidade de produção, essa capacidade existe, a gente tem uma capacidade ociosa grande, não é falta de tecnologia, é falta de competitividade. Hoje a gente tem como principais parceiros comerciais os países da América do Sul, né, principalmente o setor automotivo, e esses países, a maioria desses países tem acordos já de livre comércio estabelecido com vários países, são mercados abertos. Então, você produzindo um carro no Brasil, com o custo Brasil, exportando para a Colômbia, ele é mais caro, certamente, do que um carro produzido na China, exportado para a Colômbia. Tem um acordo de livre comércio. Nós não temos esses acordos muito atualizados. Temos alguns acordos sim, inclusive um com a Colômbia, que a Colômbia está querendo renegociar. O Equador acabou de fechar um acordo de livre comércio com a China. O Chile é extremamente aberto, né? A Argentina é um país mais fechado, então a gente ainda tem a vantagem do acordo automotivo, mas uma vez que a gente tiver como política de Estado efetivamente estimular o aumento da industrialização brasileira e o consecutivo aumento das exportações para a região, a gente vai ter todas as condições de rapidamente se comprometer com um maior volume de produção para que esse volume seja absorvido por outros mercados. O que está acontecendo hoje é que você mencionou Europa, Estados Unidos e China. Esses produtos estão chegando com tarifa zero, competindo com os nossos, que estão chegando com custo Brasil e com tarifa. Difícil de competir. Sim, a gente vê uma proteção, a gente entende o etanol, né? É uma tecnologia nacional que ela é muito boa para a descarbonização também, mas o ponto que a gente sempre coloca é incentivar demais o etanol e não olhar para o mercado de exportação, que a gente acaba desenvolvendo tecnologia, avançando e colocando essa tecnologia praticamente como uma das principais soluções, né? Uma parte do governo fala que é a única, enfim, e aí a gente cai nesse dilema. O que a gente vai exportar? Não dá para exportar um carro flex com um galãozinho de etanol, né? Então, assim, o nosso olhar hoje é esse avanço também. Então, o governo teria também que, nessa atualização comercial de acordos, incluir esse tipo de produto eletrificado? Fábio, uma das minhas funções é justamente o relacionamento com o governo, né? Então, eu inclusive moro em Brasília, estou bastante próximo deles e posso testemunhar o interesse de que a gente efetivamente desenvolva
a indústria automotiva do Brasil, incluindo as novas tecnologias. O governo está determinado a isso. Eles precisam, obviamente, tem questões fiscais, tem uma série de outros temas que são colocados na balança antes da gente entender que, de fato, existe uma política para a fabricação de híbridos e elétricos. Hoje ela ainda não existe. Ela existe, sim, no Mover, que eu já mencionei, como estímulo à produção de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Então, empresas certamente passarão a desenvolver tecnologias de novas, né, do híbrido e elétrico aqui, né, ao longo do tempo, né, e isso vai provavelmente apoiar esse processo que a gente tanto espera para que a gente possa ser mais competitivo internacionalmente. Eu não vejo esse governo alheio ao debate dessas transições tecnológicas que tem que acontecer com fabricação local. Sim, existe colocar aqui um lobby muito forte em relação ao etanol. Que bom que existe. É um diferencial competitivo que a gente tem. É uma tecnologia comprovadamente benéfica ao meio ambiente, que tem uma boa aderência por parte da população, que obviamente faz a conta e percebe que o etanol é mais barato que a gasolina, não é no país inteiro. Mas sim, existem linhas do governo de pessoas que acreditam só no etanol, mas eu acho que a linha mestra da política automotiva brasileira é abraçar todas as tecnologias. Muito bom. E você comentou agora há pouco que, na verdade, a Chevrolet vai voltar um pouco da linha Premium com Blazer e Equinox, né? Só que você mesmo citou que existem várias famílias, né? E tem uma família muito importante que é Onix. O que a gente pode esperar do Onix? Agora que a gente já viu alguns carros camuflados, o que você consegue falar pra gente do que esperar dessa dupla, o Onix e o Onix Plus? Ô, Léo, eu diria que o Onix é o filho preferido da família. Sim. Ao longo de muitos anos ele tem nos trazido muitas alegrias, é campeão de vendas, é um carro que foi atualizado há alguns anos e que ele merece uma nova atualização. Sim. Então eu diria que sim, essa atualização deve ocorrer, não posso precisar quando, mas a gente cuida do Onix com muito carinho e seguirá cuidando. A gente pode esperar uma evolução de produto, já que agora não tem mais Cruze e Cruze Hatch. A gente consegue subir um pouquinho a dupla para suprir um pouquinho essa ausência, entre aspas? Ou introduzir carros novos no meio disso. Por que não? Ó, deixou uma pergunta no meio. Será? Será? Carros novos. Falar em carros novos, eu estive... A gente já anunciou, tá? Uma nova... Tem um novo SUV também, né? Na verdade, anunciaram um novo modelo, mas um segmento inédito e tudo mais, né? Para Gravataí. Ali também tem alguma coisa que você consegue já adiantar do que como é que está esse desenvolvimento? Esse desenvolvimento está acelerado, ele está sendo feito pela engenharia do Brasil. É um carro novo, numa categoria que a gente não opera ainda e que certamente vai cair no gosto do nosso cliente. Ele não concorre com nenhum, obviamente, dos carros que a gente produz aqui no Brasil. E é possível que ano que vem a gente possa dar um pouco mais de informação sobre ele. Até porque, assim, gente, estamos aqui entre grandes especialistas do setor. Anunciar carro antes de ficar pronto é pedir para a concorrência reagir antes da gente poder botar ele no mercado. Ou pedir para o cliente não comprar. Não vou comprar, vai anunciar o carro novo. Quando vai ser? Janeiro, fevereiro? Não vou comprar. Isso mexe no comportamento do mercado. Não é que a gente está querendo fazer suspense, não. Vai ser para o mercado regional aqui? Argentina também vai atender outros mercados? Esperamos que sim. Tudo vai depender da competitividade, mas o objetivo sempre é produzir para exportar. E recentemente você falou eu estava no evento em São Caetano para a apresentação do investimento e vieram executivos globais. Como é que está a visão deles de Brasil hoje? Né? Com certeza eles devem ter falado alguma coisa, alguma reunião. Como é que está a visão deles do nosso mercado? Cara, é um mercado que tem perspectiva de crescimento, não tão acelerado como a gente gostaria, até porque mencionei a questão da capacidade ociosa, é um issue importante para a gente. Mas, do ponto de vista regulatório, eles veem o Brasil como um país estável, eles estão acompanhando os dados macroeconômicos, o nível de emprego, né? Recentemente, de novo, não sei quando vai passar o programa, então recentemente, mas foi ontem, o Brasil teve, né, a nota de crédito elevada para uma categoria próxima ao grau de investimento, que passa a tranquilidade necessária, né, para os investidores de que o Brasil, né, cada vez mais demonstra ser um porto seguro para novos investimentos. E lembra que a gente opera num ambiente volátil, né? A gente opera na América do Sul, que é bastante instável. E dentre as instabilidades, eu diria que o Brasil é dos países mais estáveis da região. Como é que está a Argentina? A Argentina, do ponto de vista político, a gente
obviamente, né, tão logo assumiu essa nova gestão, a gente observou, né, torcendo para que as coisas melhorassem, porque a gente tem uma fábrica lá, Sim. e tem visto consistentes melhorias do ponto de vista da estruturação de políticas fiscais, cambiais, toda a reforma do Estado que está sendo promovida. E, caros, assim, notícias boas têm saído de lá. O governo com uma visão liberal, né, bastante focado em sair do caminho para que as empresas possam operar e prosperar, vem fazendo isso, vem contribuindo. A gente tem, né, lá uma questão de repatriação de recursos, né, que historicamente vem dificultando a nossa setor, nossa possibilidade de pagar para os nossos fornecedores, remeter royalties para as matrizes. E eles vêm assim de uma forma bastante colaborativa, buscando soluções para que a gente equacione essa questão e possa seguir crescendo e investindo lá. Nós tivemos um período a gente chama de hibernação, a gente produziu muito pouco, e ao longo do ano a gente começou a, entendendo que esses sinais eram positivos e concretos, a aumentar o volume de produção, e hoje estamos com um volume bastante positivo e com perspectivas boas para o próximo ano. E hoje a Argentina é só o Tracker, né? A Tracker. fábrica de lá. Tracker. Tem algum plano para lá? Hoje, assim, ampliar por lá? Hoje aumentar a produção de Tracker. Não tem nenhum outro produto lá que consiga encaixar hoje? Até por questão do tamanho da fábrica. É uma fábrica. A gente fazia o Cruze lá, sim, né? Eram volumes menores, mas a fábrica hoje ela tem uma capacidade mais limitada que a gente pretende explorar com o Tracker. Bom. Falar de mercado internacional ainda, eu estive em Detroit, né, um tempo atrás, no campo de provas, Milford Ground. Andei em vários carros, né, da plataforma Ultium, Cadillac Lyric, até a BrightDrop, a gente andou, Hummer, carros impressionantes. Eu vi a plataforma Ultium totalmente nua ali, né? Só a plataforma, a bateria, visitamos as fábricas. Eu venho há algum tempo acompanhando essa evolução, né, da tecnologia, e aí que põe, na minha visão, a Chevrolet com diferencial em relação à concorrência, principalmente asiática. Empresa centenária que domina a produção do veículo, e também agora ela tem uma estratégia muito sólida com a plataforma Ultium de otimizar a produção e ter uma entrega ali realmente de qualidade. No Bolt, que não é Ultium, a gente já viu um gerenciamento impressionante da energia. Quem tem o Bolt hoje não quer abrir mão, que é um carro que eu não consigo enxergar ali outro que entregue aquela inteligência, digamos assim, no gerenciamento. Então, a gente viu essa transferência de tecnologia, essa evolução de tecnologia nos mais novos, Cadillac, nos Hummers. Eu queria entender, porque foi ventilado um tempo atrás, sobre a chegada de outras marcas. Se ainda está no plano, você pode falar, Cadillac, Hummer, GMC, por exemplo, aqui no Brasil. Cara, posso desmistificar uma questão da bateria antes de falar dessa Sim, por favor. questão das marcas? Você falou de bateria útil, né? A plataforma que você viu ao vivo. E muito se ouve falar sobre a questão das baterias dos carros elétricos que pegam fogo e que em 8 anos, eu vi isso hoje, numa entrevista que eu dei logo pela manhã, que em 8 anos o carro vira sucata, porque a bateria não funciona mais. Assim, primeiro de tudo, né? As montadoras têm dado 8 anos de garantia total à bateria. Se der algum problema na bateria, você vai ter a sua bateria trocada. A vida útil do carro é 15, 16, 17 anos, sem problema nenhum. Isso é praxe de mercado. Mas um ponto específico sobre a bateria útil, que é importante trazer, é que ela é modular. Então, a depender da potência, do tamanho, da expectativa que se tem em relação ao veículo, você pode colocar mais ou menos módulos. E esses módulos, eles funcionam como disjuntores. Pensa que você está na sua casa e de repente cai um disjuntor, você percebe que ele não sobe de novo, o disjuntor queimou. Você precisa trocar o seu quadro de luz para poder consertar o problema? Não. Você troca o disjuntor. A mesma coisa na bateria. Você teve um problema num módulo da bateria, você vai lá e troca o módulo. Porque uma das grandes questões, né, que envolvem os mitos que cercam o carro elétrico é, poxa, se quebrar a bateria, eu vou pagar 60% do valor do meu carro numa nova bateria. Não é verdade no caso da plataforma útil. Então, desmistifiquei, acho. Sobre novos produtos, novas marcas. O que eu posso te falar sobre isso? Dói muito, como executivo da General Motors, ver um Hummer andando nas ruas do Brasil. Ver um carro de outra marca do nosso grupo andando nas ruas do Chile, da Argentina.
porque não somos nós que fazemos a importação. Uhum. Eles são feitos de importação independente. E essa dor, obviamente, é uma dor que ininterruptamente é endereçada nas nossas reuniões. Poxa, como é que a gente pode fazer? A gente precisa ter competitividade, a gente precisa buscar formas de ter essas marcas sendo vendidas por nós. Não achamos essa equação ainda. Não achamos. Essa é a resposta bem objetiva em relação à sua pergunta. Mas a gente não vai desistir. É interessante porque é justamente isso, né? Vocês também passaram por isso recentemente até com a própria Silverado, né? Quantas vieram de forma independente até vocês realmente importarem o carro para cá, né? Então também tem esse ponto, mas acho que diversas marcas passam por isso, né? Sim, mas eu vou voltar agora no tema da eletrificação. A gente nem pergunta mais a questão de bateria, porque para a gente aqui é tão natural esse entendimento, né, dessa plataformas modernas, baterias modernas, esse gerenciamento dos módulos. E a gente sempre fala aqui, quando vem uma pergunta desse tipo, depois de 8 anos a bateria não serve mais, vai poluir o meio ambiente. Falei, a parte mais nobre ali, né, uma das partes mais nobres do carro elétrico, o cidadão vai pegar e vai jogar no Rio Tietê. É isso que vai acontecer. Assim, a gente vê que é tão produção de fake news isso, né, que não faz sentido algum. A gente sabe que a bateria tem uma segunda vida. Isso depois de tentar ser recuperada, remanufaturada, ter um retrofit, aí sim ela vai para uma outra operação, como armazenamento de energia. Agora, tem um tema que eu ouvi aí rodando na internet aí sobre bateria, que é sobre o carro ficar muito tempo parado, justamente por conta de estoque. Então, eles estão usando um estoque de carros elétricos parados para falar, esse carro parado, se ficar 3 meses, 6 meses, 1 ano, a bateria já era. Entendeu? Então, você vai comprar um carro que a bateria já não funciona mais. Então, eu queria entender qual parte disso é verdade e qual parte disso é mito. Cara, eu acho que as duas partes são mito. Uma bateria parada, ela deixa de receber carga, mas ela não perde carga. Você desliga o seu celular, você vai viajar, 15 dias, 20 dias você volta, você liga o seu celular, ele tem a mesma quantidade de carga armazenada e ele vai dissipar essa carga ao longo do tempo de acordo com a performance que você pedir dele. Se tiver mais aplicativo, ele vai dissipar mais rápido, menos aplicativo, menos rápido, menos uso. É o mesmo princípio. Assim, o tempo não, ela está fechada num compartimento que segura a energia. Brincadeira antiga, né, de estocar vento. Não se estoca vento, ok? Não se estocava vento, né, mas se estoca a bateria, se estoca energia. Né? Mas o carro a combustão, se você fica muito tempo sem usar, a bateria descarrega. É outra tecnologia. Né? Outra tecnologia. A tecnologia elétrica ela tem, né, outros componentes que garantem a retenção da energia nela. Pode ser que, eventualmente, ao longo de um período muito estendido, a gente não tem nem histórico para falar isso. Não tem histórico. Um período muito estendido, você perca um pouco da vida útil da bateria. Qual é a dica? Quando você comprar um carro na concessionária, você faz o teste, você vê qual é a vida útil da bateria na tela. Uhum. Se tiver abaixo do 100%, que é o que você espera, não compra esse, compra o outro. Ou, né, a concessionária vai ter condição de identificar se é um módulo, trocar um módulo e entregar 100%. É isso. Então, é isso que eu acho legal da tecnologia, a possibilidade de você extrair informação ali precisa. Né? Hoje a gente tem um combustível que o Brasil vale tudo, né? Tem água, tem gasolina, tem querosene, tem vinagre, tem um monte de coisa lá. E a energia não tem como fraudar. Energia, ela vai estar lá, então não vai ter perda de desempenho ali por conta da energia. Mas vocês concordam comigo, então? Claro. Sim, é isso mesmo. Claro. E assim, a bateria, ela vem. Um ponto que eu ia comentar é, todo carro elétrico, ele nunca esgota a bateria. Não vai esgotar zero. Ele vai ter uma margem de segurança, vai desligar tudo, não vai funcionar, mas a bateria vai estar energizada ainda, para garantir que não tenha nenhum tipo de perder a sua eficiência, a sua capacidade ali. Então, acho que esse é o principal ponto. Mas, assim, me incomoda bastante, como o tema é novo, se alguém importante fala, ou algum famoso fala, parece que é verdade. Então, a gente sempre traz esse tema para deixar cada vez mais claro nova tecnologia, novo pensamento, nova qualidade. Até a gente ia trazer aqui um ponto, a gente falou dessa evolução, carro combustão, elétrico, híbrido.
A Chevrolet ela já foi pioneira, ou é pioneira em várias tecnologias, com o Volt, por exemplo, um carro com propulsão elétrica e um extensor ali de autonomia, que hoje seria, né? E ele foi motivo de piada há um tempo atrás, pela Tesla, o cara tem que abastecer, e hoje é o que o povo quer. Entendeu? Então, muitas vezes a gente coloca um produto à frente do tempo. Né? As pessoas não estão preparadas para receber a tecnologia. Aí depois que passa, puxa, aquilo era legal. Então, esse é um dos temas que a gente gosta de colocar. Isso vale para todas as tecnologias, né, Fábio? O desenvolvimento tecnológico ele passa por, né, um momento que é como se fosse um vale, uma curva, né, que ela desce e depois ela sobe. Que é quando a tecnologia está se aperfeiçoando, quando ela está, né, buscando o seu espaço nesse mercado competitivo que a gente tem hoje. Mas, de repente, ela escala. E quando ela escala é porque ela teve a maturidade, e a maturidade não acontece de um dia para o outro, e aí ela prospera. Mas esse vale, que é onde as empresas gastam mais dinheiro, é onde elas falham também mais. E elas precisam falhar. Quanto mais elas falham, mais elas têm chance de aperfeiçoar para que a tecnologia escale. O Volt é um grande exemplo. Ele tinha lá seus desafios tecnológicos, desafios econômicos, desafios de autonomia, e foi sendo aperfeiçoado ao longo do tempo. E hoje temos uma tecnologia que você bem mencionou, temos um enorme orgulho de sermos os detentores dessa patente, que é a plataforma Útil, que vem para revolucionar a forma como se produz carro. Até porque fala-se muito de que carro elétrico é carro de rico. Né? E a plataforma Útil ela tem a grande virtude de ser modular. Então, a depender da sua necessidade, bota lá uma carcaça diferente. E isso reduz o custo do carro. A minha visão era essa, um carro compacto com uma bateria pequena para você baixar o custo dele, ser rápido de carregar, mas eu acho que essa conversa o consumidor ainda não está preparado. Né? O consumidor aqui no Brasil, como é difícil, né, a aquisição do veículo, ele quer que o veículo atenda praticamente toda a sua necessidade. Viagem, não viagem, mesmo que ele não viaje, ele quer ter. Mas, cara, de novo, assim, o papel de vocês é muito importante aqui. Vocês estão levando informação para o consumidor. E a gente tem dados internos que dão conta de que quem tem um carro elétrico e mora nos grandes centros urbanos roda em média de 30 a 50 km por dia. Um carro como o Bolt ou como a Blazer, que estão hoje disponíveis no Brasil, eles têm autonomia de 450 a 500 km, uma carga por semana. Sim. A mesma pessoa que mora nos grandes centros urbanos e que viaja, costuma viajar a uma distância de até 400 km da sua casa. Ou seja, pode ir, chega lá, abastece, inclusive na tomada, e não tem grandes riscos. Se você tem o plug certo, você consegue abastecer o carro da tomada. Demora um pouco mais, mas você consegue. E volta. Hoje em dia você tem cada vez mais postos com carga elétrica espalhados pelas rodovias do Brasil. Nem todos funcionam, estão cheios. É verdade, mas com um pouco de planejamento você consegue fazer. Eu não consigo ir de São Paulo até Manaus. Meu amigo, você quer ir de São Paulo até Manaus? Vai de avião, de ônibus. Né? Assim, você não precisa usar esse carro em todos os extremos da sua necessidade. Você pode variar. E eu acho que isso vai sendo esclarecido ao longo do tempo. Né? A questão dessa ansiedade em relação à autonomia, ansiedade em relação à carga. Isso é um modelo de negócio que várias empresas estão explorando. Eu quero no meu posto de gasolina da Shell ter 2 bombas lá de carregamento rápido. Vou cobrar por isso, mas vou oferecer o serviço. Cada vez mais a gente vai ver isso e muito rapidamente. Eu acho que tem que cobrar para garantir a qualidade da entrega, garantir a disponibilidade. Nós rodamos aqui com um carro elétrico já há 1 ano, né, para entender o uso real, possíveis perrengues, e utilizando ele como carro urbano e numa estratégia inteligente de uso, eu digo, nós vamos cobrir eventos, vamos lá para o campo de provas. Vamos com elétrico, porque daqui até lá, ok, 100 km, 150, ida e volta. Nossa prática mensal, carregar 2 a 3 vezes por mês o carro. Então é exatamente o que você falou. Rodamos aí 30, 40 km por dia, bateria de 400 km, né, de autonomia, tranquilo, sem estresse. Não temos aquela necessidade, puxa, está com 40%, vou carregar. Não, eu não vou usá-lo amanhã para longa distância. Então tem essa facilidade. E aí é um outro ponto da economia, que é a diferença gritante, né, o custo da energia. Mas sim, a gente entende também essa demanda do consumidor, esse desejo por abastecer na estrada. Eu não gosto, mesmo num posto rápido,
ficar lá 40 minutos. Então, é uma programação, você tem que estar disposto. Eu prefiro propagar o carro elétrico ali para um uso urbano. Agora, temos outros modelos que estão chegando aí com baterias maiores, 600 km de autonomia. Aí é outra história. Quem roda 600 km direto? Né? Pouquíssimas pessoas estão habituadas. Normalmente quem já viaja essa quilometragem aí já está indo de avião. Né? Às vezes até economicamente fica mais tranquilo. Sim. De custo, né? No final das contas. Só que eu tenho duas notícias. Bem que a gente podia ter um Blazer elétrico para ser o nosso próximo carro de longa duração. Pode ser Equinox também, né? A gente podia ter um. E o segundo é que o Fábio precisa voltar para casa dele. O Fábio está voltando para Brasília. Então deixa eu finalizar aqui com uma pergunta que não é muito voltada à eletrificação, mas você veio de uma outra indústria, uma outra área e entrou aqui numa indústria que tem muita paixão, muita emoção, fábricas, eu acredito que pessoas apaixonadas pelo que fazem. E nessa sua trajetória dentro da GM, você deve ter também conhecido outros países, né? Outras operações. O que o Brasil tem de diferente das outras operações? O que o brasileiro consegue entregar? A gente sempre vê, né, muita criatividade, muita inteligência, mas você, vindo de uma outra indústria, dentro dessa indústria automobilística, o que você enxerga da GM aqui? Cara, antes de tudo, é a primeira indústria B2C que eu já trabalhei, né? Business to Consumer. Né? Nós produzimos para o consumidor final. Eu já trabalhei com mineração na Vale, trabalhei aeroespacial na Embraer, mas você não vende para o consumidor, né? Você presta serviço. Já trabalhei na GE, energia, também você não vê. E na IBM, que é tecnologia, você também não toca. Né? Então, antes de tudo, assim, trabalhar na GM ou trabalhar no setor automotivo é paixão. Quando você vai visitar a GM, vocês certamente já testemunharam isso, as pessoas se apresentam com um nome, depois elas dizem, eu escolhi a GM para trabalhar há X anos. Elas escolhem a GM. As pessoas amam trabalhar na GM, amam. Aí, não posso, talvez, né, extrapolar para o setor, mas na GM eu vejo assim, e é raro, tá? Uma longevidade assustadora. Pessoas com 30, 40 anos de empresa não são exceção. Só tem gente velha? Não, são de pessoas apaixonadas, que têm mentalidade de estagiário, que tem energia, que tem brilho no olho. E isso eu acho que um setor como o automotivo pode propiciar para as pessoas que de fato gostam do produto que oferecem. A gente tem a segurança de estar há 100 anos no Brasil, portanto a gente sabe que tem um bom produto, um produto que fez parte da vida de todos nós. Então não tem uma pessoa que não tenha uma história muito emocionalmente apaixonante para contar em relação à sua experiência com o Chevrolet. Ano que vem nós fazemos 100 anos de novo. E como parte das nossas comemorações, a gente está fazendo esse trabalho de curadoria de histórias. Cada história interessante, gente, assim, de pessoas que... Sabe, assim, teve gente que teve filho dentro do Chevrolet, teve gente que roubou o carro da mãe e bateu, primeira experiência de direção, primeira porrada no carro foi com Chevrolet, primeira vez que saiu com a namorada com Chevrolet, foi casar, casou com Chevrolet, foi pro enterro, levou... É impressionante, assim, não tem uma vírgula na história de uma pessoa, ou não tem em nenhuma história algumas vírgulas que não incluam a marca Chevrolet. Por isso a paixão é presente na vida de todos. Vou dar uma ideia aqui. Vocês vão resgatar aquela música É no Silêncio de um Chevrolet, com essa nova linha elétrica? Tá incluída na lista. Vamos lá. Assim, é importante. Não, essa música é emblemática. É emblemática. Então, ainda mais agora, que os Chevrolet são, de fato, ainda mais silenciosos, ainda mais. Os elétricos. Exato. Então é isso. Eu, na verdade, primeiro agradeço o Fábio ter vindo. Valeu. E segundo, eu acho que a gente tem que fazer um podcast de 100 anos da GM. Contar as histórias. Ele contando as histórias eu tenho, né? Que meu carro tem há 15 anos. O meu GM tem comigo há 15 anos, acompanhando desde faculdade. E você também tem, então... Eu vou contar uma história pessoal, que eu tive um Astra. E eu lembro de uma propaganda do Astra que era só palavrão. Né? Um cara pegava o Astra, não, vou fazer um test drive. Aí ele dava uma volta lá no campo de provas da Chevrolet, naquela pista infinita, e ele saía, nossa, esse carro é meio... Era só isso. E quando eu troquei o carro que eu tinha por um Astra, foi a sensação que eu tive. Cara, andava muito, né? O carro na mão, enfim. Muita coisa, muita história, muito comercial marcante. Né? Então tá na mente aí de todo mundo. Bacana. Muito obrigado. Mais uma vez. Grande prazer, contem comigo. Sensacional. E aceito o desafio. Programa de 100 anos. Vamos fazer um programa de 100 anos? Conta com isso. Show.
Obrigado, Fábio. Valeu, gente. Valeu, Obrigado. pessoal. Vejo vocês Valeu. em breve. Até mais.